volume em litros de uma solução de HNO3, 0,1 mol por litro, que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de HNO3 meio mol por litro, para obter uma concentração final igual a 0,2 mol por litro, primeiro, interpretar e saber de que se trata essa questão. Então, olha, eu tenho uma solução e eu vou adicionar esta solução a outra solução. Adicionar uma solução a outra solução é fazer uma mistura de soluções. Como as duas são de HNO3, então eu tenho o mesmo soluto. Então, é uma questão de mistura de soluções de mesmo soluto. O detalhe é que essa questão é um pouco mais difícil, porque questões que me pedem a concentração da solução final são mais fáceis. Nessa, ele me deu a concentração da solução final. Ele quer saber o volume de uma das duas soluções necessário para poder chegar naquela concentração final. Como é uma questão de mistura de soluções de mesmo soluto, tem fórmula. E aqui seria mais fácil fazer com ela, mas eu vou fazer primeiro sem a fórmula, para você ver que dá um trabalho maior. Falou que a mistura desenha os copinhos das duas soluções que estão sendo misturadas. Então, eu tenho aqui uma solução 1, cujo volume eu não sei, eu vou chamar de V1. Não sei porque, olha, ele está me perguntando qual que é o volume em litros de uma solução de HNO3 0,1 mol por litro, que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de HNO3 também, na concentração meio mol por litro, para que no final eu tenha uma solução também de HNO3, né, obviamente, sendo que a concentração final é de 0,2 mol por litro. Qual vai ser o volume final dessa solução? O volume final dela é V1 mais 5. V1 porque é o volume da solução 1 mais 5 litros, que é o volume da solução 2. Detalhe, toda vez que for uma mistura de soluções, lembra que eu tenho que saber quanto de soluto que vai ter dentro do copinho final e também o volume dele. Sendo que dá para saber quanto de soluto eu tenho no copinho 2, da solução 2. Olha, concentração, meio mol por litro. O que quer dizer que eu teria 0,5 mol caso o volume dela fosse de 1 litro. Como o volume dela é de 5 litros, quantos mols de soluto eu tenho aqui dentro? X tal que esse X dá 2,5 mol do soluto, do HNO3. Vou fazer a mesma coisa da solução 1. A concentração dela me diz que eu tenho 0,1 mol para cada 1 litro de solução. Quantos mols eu teria para... Mas eu não sei o volume. Beleza, eu vou chamar ele de V1. É a minha incógnita. Tal que esse X, ele fica 0,1 V1. Vamos colocar mol. Ah, mas eu não sabe o volume. Não sei, eu estou deixando em função dele. Então aqui, quantos mols de soluto a gente tem? 0,1 V1. Concentrações a gente não pode somar, mas quantidades a gente pode. Tanto que os volumes eu somei. O volume final é V1 mais 5. E quantos mols de soluto eu tenho no último copinho? Eu tenho 0,1 V1 mais 2,5. É a quantidade de soluto que tem dentro do copinho 1 mais a quantidade de soluto que tem dentro do copinho 2. E aí, a concentração me indica a proporção. E a quantidade que tem dentro deste copinho final é proporcional à concentração final. E aí, olha só a regra de 3. Se no copinho final eu tenho 0,1 vezes V1 mais 2,5 mol de soluto em V1
mais 5 litros de solução, isso é proporcional a 0,2 mol em 1 litro de solução. E aí agora é só multiplicar cruzado. Tá vendo? Fica difícil fazer assim sem a fórmula. Multiplicando cruzado, olha, 0,2V1 mais 5, né? Faz uma distributiva. 0,2 vezes V1 dá 0,2V1 mais 0,2 vezes 5 dá 1. E isso é igual, multiplica cruzado, 0,1V1 mais 2,5 vezes 1 dá 2,5. Ó, vou deixar V1 de um lado, né? Que é a nossa única incógnita. E vou deixar os números do outro, né? O volume do outro. Então, o que acontece? Eu vou ter 0,2V1 menos 0,1V1, que é igual a 2,5 menos 1,5. 2,5 menos 1, né? Tem nada de 1,5. Sendo que 0,2 menos 0,1 dá 0,1V1, que é igual a 2,5 menos 1, agora sim, 1,5. E esse V1 é 1,5 dividido por 0,1, que dá 15 litros. Resposta, letra D. Questões de misturas de soluções de mesmo soluto que me pedem o volume de uma das soluções são questões mais difíceis. Só que se eu lembrasse da fórmula de mistura de soluções de mesmo soluto, a resposta sairia de cara. Quer ver? Fórmula para mistura de soluções de mesmo soluto. Concentração final é igual concentração da 1 vezes o volume dela, mais concentração da 2 vezes o volume dela, sobre o volume da 1 mais o volume da 2. Só substituir. Nesse caso, a concentração final ele me deu é 0,2, que é igual concentração da 1, 0,1, volume dela, não sei, V1, mais concentração da 2, 0,5, vezes o volume dela, 5 litros. Isso tudo dividido por V1, que eu não sei, mais 5 litros, que é o volume da segunda. E perceba que só ficou uma incógnita na fórmula, o volume 1. Se a gente resolver essa equação nessa fórmula, nós vamos achar um V1 igual a 15 litros, igual fazendo ali pela regra de 3.